Amados em Cristo, hoje lembramos o primeiro domingo de Advento e o nosso tema será Jesus é a luz no mundo. E a princípio destacamos as palavras de João capítulo 1, versículos 1 a 5 e versículo 14, onde lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amados, quando foi instituído o calendário litúrgico da Igreja, foi estabelecido esse período que chamamos de Advento, e é também com o Advento que começa o ano litúrgico, uma preparação para celebrar o evento de Natal, que lembra o nascimento de Jesus, a luz do mundo, e a luz elimina a escuridão, torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Jesus ilumina nossos corações, nos revela o pecado e a salvação, nos mostra o caminho para Deus, a graça de Deus que nos salva. O próprio Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, conforme João 8:12. Também é interessante observar como no capítulo 1 o evangelista João traz de maneira cristalina, clara, a comprovação de Jesus ser verdadeiro Deus. Portanto, fala da divindade de Jesus. Ele é Deus, pois quando ainda nada existia, Ele já estava com Deus e era Deus, e tudo o que veio a existir foi feito por intermédio dele. Em Gênesis, quando o Criador diz: haja luz, e a luz logo aparece, é a palavra que faz com que de fato haja luz. Jesus é a expressão criadora do Pai, e sem Ele nada do que foi feito poderia existir. Tudo foi feito para Ele, é de Jesus que então flui toda a vida. Todos os seres que respiram só respiram porque dele receberam vida. Não apenas tudo o que existe foi criado por Ele, como também é Ele o sustentáculo de todas estas coisas existentes. Ele é Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, nos ensina que tudo o que há é sustentado pela palavra do seu poder. E além de ser Jesus o que dá a vida e sustenta tudo, é também a luz dos homens. Dele provém não apenas toda a vida, como também toda a sabedoria que foi dada ao ser humano. Essa luz que é Jesus resplandece nas trevas, pois as trevas e a luz não podem existir no mesmo tempo e espaço. As trevas só existem na ausência da luz. Retornando aos textos, portanto, da fundação do mundo, percebemos que quando ainda a terra era sem forma e vazia,
havia trevas sobre a face do abismo. A luz brilhou, resplandecente, sobre as trevas quando Deus Pai disse: haja luz. Portanto, a luz brilhou, resplandecente, nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Este é Jesus, o Verbo, a vida, a luz. Essa impressionante revelação nos leva a refletir sobre a promessa de Cristo de que o verdadeiro cristão habitaria nele então o Consolador, que por sua vez haveria de se manifestar com o brilho das boas obras, frutos do Espírito Santo, amor, misericórdia, compaixão, domínio próprio, mansidão, paciência, dentre outras. Devem estas serem vistas em nós, pelas pessoas em nossa volta. E com efeito, ao recebermos e compartilharmos então perdão dos pecados, vida e salvação, testemunhamos de Cristo às outras pessoas, sendo luzeiros a brilhar para que Deus seja glorificado em Cristo, a luz do mundo. Ser luz é fazer a diferença. Somos desafiados a viver um estilo de vida diferenciado, de maneira que o mundo veja o brilho de Cristo em nós, não o reflexo da aparência, da autojustificação de uma religiosidade farisaica, mas uma luz que revela o caráter de Jesus, partindo de dentro para fora, algo que será exteriorizado na prática da vida diária com Cristo. Amando, perdoando, acolhendo, admoestando, falando de forma amorosa a verdade uns aos outros, suportando-nos em amor. Isto é luz, um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo, causará um efeito poderoso nos corações mergulhados ainda nas trevas devido ao pecado. Vidas, portanto, sem esperança, amarguradas, carentes da graça de Deus, vidas que precisam de Cristo. Ao longo do tempo dos festejos natalinos, muitos símbolos foram criados para marcar o nascimento de Jesus, os benefícios que trouxe para a humanidade perdida e a importância de preparar-se espiritualmente, não só para celebrar mais um Natal, mas preparar-se e apressar a segunda vinda de Cristo em glória e poder. E se nesse período de Natal muitos costumam ter símbolos natalinos dentro de seus lares, como o pinheirinho de Natal, presépio, e também o expor na parte externa de suas casas, com arranjos natalinos, com muitas luzes, devemos nos lembrar que o essencial mesmo é acolher pela graça de Deus a Cristo, que nos conquistou perdão dos pecados, vida e salvação. E movidos pelo Espírito Santo através da proclamação do Evangelho de Cristo, em palavras e ação, compartilhar perdão, vida e salvação. Pela fé que justifica, somos filhos de Deus. Por isso vivemos na luz e podemos mostrar a luz às outras pessoas que ainda estão na escuridão do pecado. Quem anda com Deus e faz o que Ele manda, anda na luz, que é Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar, amado.
que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, tão manifesto no nascimento de Jesus e a sua morte e ressurreição, com a própria ação do Espírito Santo, nos leve a testemunhar aos outros o que Cristo conquistou por nós: perdão dos pecados, vida e salvação.